Amém. Capítulo 1 de Efésios, o texto diz assim: bendito seja o Deus e Pai de... capítulo 1, versículo 3 de Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará. É isso? Que nos abençoou. Ou seja, qual o tempo verbal? Passado. Então diga comigo assim: Deus não vai me abençoar. Ele já me abençoou. Irmãos, viva a sua vida cristã no tempo verbal da fé. O tempo verbal da fé não é aquele que está colocando Deus para fazer, é aquele que crê que Deus já fez. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Diga comigo assim, diga assim: porque Deus me escolheu nele, antes da criação do mundo. Só até aqui. Agora vai lá para o livro de Gálatas. Está antes aí, só voltar umas páginas, 2 páginas aí. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Mantenha a Bíblia aberta aí, nós já iremos ler. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós precisamos assim ter um entendimento muito formado e definido. Eu acredito que o maior benefício da fé é quando o entendimento é formado. Porque Deus, por meio da fé, Ele pode resolver um momento na tua vida, mas todo momento resolvido aponta para um entendimento de um funcionamento do reino. Pastor, o que é isso? Todas as vezes que o Senhor opera, por exemplo, um milagre na tua vida, por exemplo, de cura, o milagre de cura resolve o momento, a dor é tirada. Momentaneamente você teve um milagre, a dor resolvido no momento, mas aquilo que se resolve no momento precisa promover um entendimento. Entendimento do quê? De como o reino funciona naquela área. Ou seja, milagres de Deus não são necessariamente só para resolver um instante, mas milagres são para produzir entendimentos aonde você passa a saber: eu sei como que é o reino de Deus na saúde. De repente um milagre que toca as suas finanças, e momentaneamente você se vê livre, provido, suprido. Aquele milagre aponta para como que funciona, precisa gerar um entendimento para como que funciona a economia do céu. Por isso que todas as vezes que nós somos tocados por um milagre do Senhor, se esse milagre não produz um entendimento que te leva a saber como que é o funcionamento do reino, lá na frente você vai ter que orar a Deus para pedir o mesmo milagre. Por que as coisas se repetem na nossa vida? Não é porque Deus não fez ou não faz. Muitas vezes as coisas se repetem na nossa vida é porque nós não entendemos como que é Deus e o seu reino naquilo que está se repetindo. Então o que nós precisaríamos ter no nosso coração é que quando o Senhor tocou na nossa vida, com um milagre que seja, aquela área nunca mais deveria ser pauta de oração. Amém? Glória a Deus. Deus tocou na sua saúde. Algum dia te deu saúde, um milagre. Talvez aquilo se você entender como que funciona a medicina do céu, esse entendimento
consolida em você aquele milagre para sempre. Ou seja, aquele milagre do momento se torna um estilo de vida, e aquele milagre do momento te condiciona a ter governo sobre aquela circunstância vivida. Por isso que nós precisamos, irmãos, de entrar numa rota de maturidade. E maturidade na fé só vem com entendimentos estabelecidos. Às vezes nós estamos pedindo para Deus coisas das quais Ele só está esperando que você entenda. Filho, eu já fiz, eu já te abençoei. Irmãos, o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, nasceu de novo, recebeu a natureza de Deus, ali você recebeu a maior bênção para todo o tempo e toda a sua vida em todas as áreas. Dentro de você entrou uma condição, dentro de você entrou um poder, dentro de você entrou uma natureza, dentro de você entrou um DNA, dentro de você entrou algo chamado Espírito, chamado natureza de Deus, que tem o suficiente que você precisa para qualquer área durante toda a sua vida. Amém? Então talvez alguém poderia falar: pastor, eu fui abençoado nisso ou naquilo outro. Ok, tudo bem. Mas você deveria entender, irmãos, que talvez Deus te abençoou uma única vez, para todo sempre. Amém. Uma vez Deus falou isso comigo, eu orando a Deus a respeito de algo que eu queria que Ele me abençoasse. Deus me abençoa nisso, me dá isso, e eu pedindo, orando. Deus falou comigo assim: eu te abençoei uma única vez, para todo sempre, em todas as áreas. Eu falei: mas quando foi que o Senhor me abençoou uma única vez? Ele falou: o dia que eu te dei minha natureza. Na minha natureza tem tudo que você precisa para qualquer área em todo o tempo da sua vida. Então, de repente nós tínhamos que pegar toda essa ideia de que Deus nos abençoou nisso, em áreas que de alguma forma estão fragmentadas. Deus me abençoou na área tal, na área tal, na área tal. Não, Deus me abençoou na minha natureza. E essa bênção foi suficiente. E quando nós olhamos esse texto, Paulo ele traz um entendimento muito claro a respeito da nossa origem. Primeiro ele diz que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Indicativo de lugar. Cristo, irmãos, Ele é um lugar. Amém? A Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestes. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Veja bem, não havia céu, não havia terra, não havia nada. E Deus olhou para ele e escolheu você. Então, aonde você estava? Quando que foi a sua origem? Quando que iniciou a sua vida? Não, pastor, a minha vida, ela iniciou há 30 anos atrás, quando eu nasci, lá minha mãe e meu pai me geraram. Não, irmãos, onde foi o início de tudo? Você tem 20 anos de idade, sua vida começou há 20 anos. Você tem 30 anos de idade, sua vida começou há 30 anos. Irmãos, eu poderia dizer que a vida de Jesus iniciou há 2021 anos. Jesus, ele foi inserido no mundo físico há 2021 anos atrás, mas ele não existe há 2021 anos. Você pode ter sido inserido no mundo físico há 30, 40 anos atrás, mas você não existe há 40 anos. Aonde tudo começou na sua vida? Quando foi que tudo começou?
em quem tudo começou. Paulo vem e diz, porque Deus nos escolheu nele. Aonde você estava? Aonde tudo começou? Qual é a sua origem? É mais ou menos assim. Não havia céus, não havia terra. Deus olhou para dentro dele e te escolheu dentro dele. Amém, gente? Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não havia nada e nós já existíamos dentro de Deus. Só que a gente pensa e a gente começa a fazer uma relação com a nossa existência física. Entenda uma coisa, meus irmãos, todos os homens, eles nascem fisicamente dos pais, porém a sua existência espiritual e a sua origem é Deus. Irmãos, ao aceitar Jesus, preste bem atenção, todo homem sem Deus, todo homem ele nasce fisicamente tendo um corpo e uma alma. A herança de Adão fez com que os homens tivessem corpo e alma. Então todo homem nasce tendo corpo e alma. No momento em que esse homem carnal, almático, tem um contato com a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, na mente, essa palavra gera um entendimento mental. Então de repente você entra numa igreja ou alguém prega o evangelho para você, e aquele evangelho na sua mente é entendido e você aceita na mente. Você diz, eu concordo com isso, legal isso, eu quero isso para a minha vida. Ao entender e ao querer aquela mensagem na mente, automaticamente ela desce para o coração e se transforma em fé. A fé não é produzida na mente, a fé é produzida no coração. Por isso que Romanos 10 fala que nós devemos crer com o coração e confessar com a boca para a justiça. Então esse homem que tem um corpo e uma alma, ao ter um contato com a palavra na mente e a dizer eu quero essa palavra, ela sai do nível da mente, desce para o coração, se transforma em fé. E ao crer com o coração, ele se entrega a Jesus, e ao se entregar a Jesus, esse Espírito que estava dentro de Deus antes da fundação do mundo entra dentro desse homem e ele passa a existir agora de uma forma completa. Ele tem um corpo, ele tem uma alma, que é o normal que todo mundo nasce com. Porém, o Espírito está lá dentro de Deus, eleito e escolhido. Só que Deus não pode liberar esse Espírito que está dentro dele. Deus não pode liberar o Bruno espiritual que estava dentro de Deus, enquanto o Bruno carnal e físico não dizer, eu aceito essa palavra no coração. Ou seja, aceitar o evangelho na sua vida faz com que Deus libere a sua existência espiritual que já existe antes da fundação do mundo para dentro de você. Então é mais ou menos assim, existe você carnal, gerado pelos seus pais, e existe o você espiritual, gerado dentro de Deus. E o você carnal, que possui alma, tem livre-arbítrio para dizer eu aceito, e ao aceitar na mente, descer para o coração, produzir da fé, Deus abre uma porta dentro dele e libera você espiritualmente para habitar dentro de você fisicamente. Você está entendendo, irmãos? É simples, irmãos, por isso que Deus cria o homem do pó da terra e depois sopra nas narinas desse homem. Por que que Deus soprou? Ele fez o homem carnalmente e pegou o Adão espiritual e soprou para dentro do Adão carnal. Tudo que eu preciso que você entenda é que a sua origem é Deus. Diga comigo bem forte, a minha origem é Deus. A sua origem é Deus, meus irmãos. Sua origem é Deus. Porque a nossa real identidade é Deus. Às vezes nós estamos pensando assim, que estamos indo para o céu quando tudo acabar. Irmãos, nós não estamos indo para o céu, nós estamos voltando para Deus. A nossa origem não é o céu, a nossa origem é Deus.
O nosso lugar é Deus. Então quando Paulo vem e traz essa afirmação de que Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, o propósito de tudo isso está claro, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Deus escolheu você dentro dele para que você andasse com ele, santos e irrepreensível na presença dele. Então para que Deus fez o homem? Para andar com ele. Amém? Dá um sorrisinho de máscara aí pro seu irmão, fala assim: Deus te fez para andar com ele, meu filho. Amém? Diga isso comigo bem forte: Deus me fez com um único propósito: andar com ele. Gente, é difícil. Você notou o tanto que a religião complicou tudo? A religião complicou tudo. A única coisa pela qual Deus fez o homem foi: vamos andar comigo. Deus descia, vinha na viração do dia andar com Adão. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, porque ele queria estar com o homem. A ideia sempre é andar com ele. Então Deus tira você de dentro dele para que você ande agora com ele. Então agora, irmãos, entenda. Acho que um homem na Bíblia que entendeu muito bem isso foi Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomara. Enoque andou com Deus mais de 350 anos. Pastor, o que eu tenho que fazer da minha vida? Andar com Deus. Andar com Deus. Andar com quem te fez. Sabe, irmãos, muitas coisas na nossa alma brotaram a partir do nascimento carnal. Só que você precisa ter uma ideia de que a sua existência espiritual, ela antecede a sua existência física. Então, aquilo que vem primeiro tem que governar aquilo que vem depois. Quantas coisas acontecem na nossa vida antes do seu espírito ser liberado de Deus para dentro de você. Então de repente você nasce dos seus pais e vive tantas coisas, passa por tantas coisas, sofre tantas coisas. Irmãos, são tantos problemas, tantos sofrimentos, tantas dificuldades, ouve tantas palavras, sofre tantas decepções. E aí, meu irmão, quando você recebe a palavra de Deus e ela desce para o teu coração e Deus libera o você espiritual para dentro do você físico, a grande questão é que mesmo você espiritual, que é perfeito, dentro do você físico, às vezes você não consegue administrar isso. Porque as consequências, irmãos, eu fico pensando uma coisa. Talvez você, pensa comigo, você passou por dificuldades, sofrimentos por 20 anos, fisicamente. E esses 20 anos físico teve influência na sua alma, seu modo de pensar, seu modo de ver as coisas, enfim, influenciou você. Mas a minha pergunta é: há 20 anos você sofreu influência da carne, e isso afeta a sua alma. Há quantos anos você estava dentro de Deus? Antes da fundação do mundo. Será que essa eternidade dentro de Deus não gera nenhuma influência em você hoje? Falar uma coisa dessa, eu sei que todo mundo fica voado assim, mas como é que é? Você está há milhares de anos dentro de Deus e isso não afeta nada na sua alma hoje? Se 20 anos nessa vida física, nesse mundo, afeta meus sentimentos, emoções e vontades, será que uma eternidade dentro de Deus agora? Sabe por que a gente não consegue ter esse Espírito afetando a nossa alma, irmãos? Porque mesmo recebendo um Espírito eterno que veio de Deus, a nossa visão está muito focada aos anos que vivemos e nascemos e existimos fisicamente. Você precisa permitir
que a sua natureza em Deus influencie sua vida. Amém, gente? Você precisa permitir. E aqui eu quero ir para Gálatas capítulo 5. Volta umas páginas, vamos lá. Amém? Versículo de número 13. Então, o primeiro ponto nessa mensagem é você entender que você veio de Deus. Deus é sua origem. Seus pais não é origem espiritual. Seus pais são a sua origem carnal. Deus é a sua origem espiritual. Então, independente do que ocorreu na sua vida, vindo da origem carnal, a sua origem espiritual deve ter maior influência. Capítulo 5, verso 13, Paulo vem e escreve aos Gálatas, dizendo o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Veja bem, Paulo começa a escrever aos irmãos da Galácia porque havia um problema muito sério. Era um povo que tinha encontrado Jesus, tinham tido uma experiência com Jesus, mas eles estavam voltando às práticas do legalismo, voltando à lei. E entenda, irmãos, nós precisamos ter um entendimento a respeito de lei. Eu creio, irmãos, que às vezes nós temos uma forte tendência em criar regras. Quem já criou regra dentro da sua casa, por exemplo, para os seus filhos? Você vai fazer isso e só vai acontecer assim se você fizer assim. É ou não é? A gente cria regras. Mas, irmãos, é necessário regra só para quem não tem consciência. É necessário regras só no ambiente onde o relacionamento foi falho. Porque todo relacionamento gera uma consciência, e a consciência gerada, as regras são desnecessárias. Criar regras, criar leis, nem sempre quer dizer que você vai ter êxito. Por exemplo, o Brasil é o país no mundo que tem mais leis. Sabia disso? O Brasil tem mais de 180 mil leis, dentro de contexto municipal, estadual, federal, enfim. Mais de 180 mil leis. Por incrível que pareça, o Brasil tem leis para fazer cumprir a lei que foi criada. Pensa nesse negócio. A gente cria uma lei. Então agora vamos criar outra lei para fazer cumprir a lei que a gente criou. Então preste bem atenção nisso. Criar leis nem sempre é sinônimo de que alguma coisa funcionará. O que a gente precisa entender é que a lei, ela é criada para alguém que não tem uma consciência. A lei, ela é criada para alguém que não tem uma ideia. E nós precisamos de ter uma ideia e uma consciência espiritual. Por isso, durante muitos anos, a igreja ficou escondida dentro de 4 paredes, criando leis. Pode isso e não pode aquilo. Você tem que fazer isso e isso aqui você não pode. Você pode vestir isso aqui você não pode vestir. Isso aqui você pode assistir, você não pode. Aqui você pode, vai nesse lugar você não vai. Então começamos a criar leis religiosas para poder de alguma forma conter comportamentos. Porém, leis religiosas para conter comportamento nada mais é do que a revelação da ausência de uma consciência de um povo que não sabe viver livre. E Paulo vem e diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. O fato é que a gente acha que liberdade é algo fácil. Irmãos, é mais difícil lidar com a liberdade do que com a prisão. Quando a pessoa, preste bem atenção, a pessoa erra, quando está livre ou quando está preso? A pessoa assalta, rouba, briga, mata, em liberdade ou em prisão?
É na liberdade. Diante do que faz na liberdade, ele tem como consequência a prisão. Porque a liberdade é um presente dado a quem tem uma consciência responsável. A liberdade é dado para quem tem uma consciência. E aí você vem e diz assim: pastor, mas Deus criou leis. Sim, Deus criou leis. O fato é que no Velho Testamento não havia nenhum homem. No Velho Testamento, antes de Jesus, não havia nenhum homem que tinha essa natureza espiritual ainda, porque o homem estava morto para as coisas espirituais. Deus, quando criou leis no Velho Testamento, foi com um propósito: demonstrar a falta de consciência espiritual do homem. Esse foi o propósito. Deus cria leis e entrega os mandamentos. Olha que tremendo, são ao todo 613 mandamentos, se não me engano. A gente fica concentrado nos 10, mas ao todo são 613. E veja bem, irmão, se alguém pecasse em um, havia pecado em todos. Ele poderia acertar 612, se ele errasse o último, ele errava tudo. Porque Deus nunca tratou leis, Deus sempre tratou lei no singular. Era um conjunto. O que a gente precisa entender é que quando Deus dá a lei ao homem, era para mostrar o quanto ele era cativo da carne. Por isso que a lei dizia: não faça isso, mas ele não conseguia. A lei dizia: não cobiçarás, ele não conseguia. A lei só revelava o quão morto e quanta falta de consciência havia nesse homem. Porque a lei era santa, a lei era boa, a lei era espiritual, mas a consciência do homem não era santa, era profana, era ruim e era carnal. Por isso, nós precisamos entender que foi para a liberdade, e a liberdade é um presente para quem é consciente das coisas espirituais. Irmãos, entendam uma coisa, eu já observei em 20 anos caminhando aí, pastoreando, eu observei uma coisa. Quem já notou que tem igrejas mais rígidas do que outras? Quem já notou isso? Quem já notou que tem igrejas mais light, outras mais rígidas? Uma coisa eu notei, que tem pessoas que precisam servir numa igreja rígida. Que isso, pastor? É que quando tira o jugo, faz besteira. Ele precisa de um não pode. Se pegar essa pessoa e colocar num lugar aonde ele tem liberdade, toda a sua jornada de fé depende da consciência, ele não vai conseguir. E tem pessoas dentro de uma consciência, se colocar num lugar rígido, ele não consegue. Então a palavra de Deus vem e diz: você foi chamado livre, seja livre. Foi chamado com jugo, permaneça. Paulo disse isso. Eu já vi pessoas chegarem em mim e falar: pastor, eu não aguento, eu acho que eu vou mudar de igreja, porque lá onde eu estou não pode. Eu falei: tá bem. O que você vai fazer? Vai mudar? Muda. Aí muda de igreja para um lugar bem light. Desviou. Saiu da presença de Deus, porque não sabe servir em liberdade, mas sabe servir em jugo. Ei, é um jugo, está pesado, mas vai para o céu, vai para Deus. À medida que a sua consciência vai sabendo lidar com a liberdade, dê seus passos. Então Paulo fala: irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não dê lugar, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Irmãos, preste bem atenção numa coisa. Paulo está falando: não use da liberdade para dar lugar à carne. Você já parou para pensar qual é o lugar do diabo? Qual é o lugar do diabo, irmãos? Você já parou para pensar assim: onde que ele fica? Onde que ele está? Onde que os demônios estão?
Qual o lugar do diabo? Certa vez o diabo chega e fala com Deus assim a respeito de Jó. Deus olhou e falou assim: e aí, diabo, por onde você anda? O que o diabo respondeu? Eu estou passeando por aí na terra. Estou andando pela terra, estou observando as coisas, estou rodeando. Por que ele estava rodeando a terra? Porque o diabo não tem lugar. Aí a palavra de Deus vem e diz: não deis lugar ao diabo. Qual é o lugar do diabo? Qual é o lugar do diabo? Diga para o seu irmão: é o lugar que você dá. E aí Paulo, nesse mesmo texto, vem e diz assim: irmãos, não usem da liberdade para dar lugar à carne. Todas as vezes que o diabo quer agir na vida de uma pessoa, encontrar um lugar na vida de alguém, esse lugar esse acesso só pode ser dado por meio da carne. Ou seja, quando eu ando numa identidade carnal, essa identidade carnal dá acesso ao diabo na minha vida. O diabo não pode acessar a vida de ninguém que não seja por vias carnais. Você está entendendo esse negócio? Por isso você precisa entender que você é livre, mas você não pode abrir concessões para a carne. Irmãos, muito cuidado. Deixa eu falar uma coisa. Nós somos uma geração assim: o que tem? Afinal de contas, Deus me ama. Só isso aqui, Deus não importa não. A gente vai abrindo espaços, a gente vai abrindo concessões, e a gente vai criando pecadinhos de estimação. E esses pequenos lugares que a gente vai dando, porque afinal de contas Deus me ama e Ele vê meu coração, aleluia. Esses pequenos lugares que a gente vai dando, essas ocasiões à carne que a gente vai dando em nome da suposta liberdade que nós temos, ou em nome de dizer que não somos religiosos, são concessões carnais que dão lugar a Satanás. E aí a gente vai dando lugarzinho, um lugar, outro lugar, outro lugar, outro lugar, e abrindo concessões, e daqui a pouco, meus irmãos, toda a nossa vida se torna apóstata, e a gente não percebe. A gente esfria na fé, e não sabe por quê. A gente está fora, sabe, aquilo que Deus gerou antes da fundação do mundo, chamado Espírito. Eu sou filho de Deus no Espírito. Sabe, irmãos, esse filho espiritual de alguma forma vai ficando comprometido, ele não pode se manifestar, porque a minha alma está preenchida de lugares e de concessões carnais, das quais Satanás ocupou. Você está entendendo, meus irmãos? São pequenos lugares, são pequenas coisas, às vezes uma mentirinha, às vezes outra coisinha, e outra coisa, e assim vai. O diabo, o lugar que o diabo tem, é o que nós damos segundo a carne. Aí ele continua nos dizendo no versículo 16, vamos para Gálatas 16, porque eu quero falar um pouco sobre essa questão. Gálatas 5. Aí o 16 vem e diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos. Veja bem, você recebeu a mensagem, sua alma deu esse acesso à palavra, sua mente entendeu, desceu para o coração, abre-se um portal dentro de Deus, Deus libera você espiritualmente, e o seu espírito que já estava dentro de Deus, antes da fundação do mundo, passa a existir. E aí Deus vem e diz assim: viva por esse espírito, vivam nessa natureza, vivam nessa condição, vivam nessa identidade. Ou seja, eu gerei você antes da fundação do mundo. Seus pais geraram vocês de 20, 30, 40 anos.
você não nasceu para viver segundo a gestação dos seus pais, você nasceu para viver segundo a minha gestação espiritual. Amém, gente? Aleluia. Pastor, aconteceu muita coisa comigo nos meus 30 anos, 20 anos, 50 anos. Aconteceu muita coisa com você dentro de Deus também. Você está entendendo? Aconteceu muita coisa. Eu imagino que dentro de Deus, o seu espírito, uau, eu acho que ele tocou em dimensões de amor tão grande. O seu espírito tocou em dimensões de paz tão grande. O seu espírito tocou em realidades tão gloriosas. Antes da fundação do mundo, você ainda não tinha sido rejeitado pelo Pai, e o seu espírito já estava sendo aceito por Deus. Aí depois você é rejeitado pelo Pai, mas você tem um espírito aceito por Deus, e essa aceitação tocada na eternidade cura a rejeição física. Seu espírito tocou em tantas dimensões de amor, e de repente, na sua existência física, você não foi amado da forma que você acha que deveria, mas você tocou em realidades de amor, e agora essa realidade eterna de amor na sua natureza espiritual, no seu espírito, que estava em Deus antes da fundação do mundo, é capaz de curar o desamor que você sofreu. Vocês estão entendendo, gente? De repente você passou privações na terra, dificuldade, falta de coisas, até de alimento, mas o seu espírito foi alimentado eternamente antes da fundação do mundo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, eu imagino que o seu espírito dentro de Deus recebia a palavra mastigada da boca de Deus, e você alimentava dentro do próprio Deus mastigado. Que isso, pastor? É desse jeito, você estava lá dentro. Aleluia. Porque não é assim com a mãe? Não recebe a comidinha lá? Pronto. E aí, esse espírito que recebeu provisões eternas, suprido, que nunca teve falta de nada, agora que ele passa a existir dentro de você, ele olha para essa alma que foi de alguma forma roubada daquilo, injustiçada, aquilo que era de direito receber, viver, não recebeu, mas o seu espírito na eternidade, antes da existência desses roubos que você sofreu, ele foi suprido. Então agora você pode suprir e curá-lo disso. Então diga comigo: a natureza que eu recebi tem tudo que eu preciso para todos os anos que eu já vivi. Irmão, se vocês entenderem essa palavra, você precisa sair daqui hoje consciente de quem você é no Espírito, que essa existência espiritual, ela já é suficientemente abastecida. Você foi abastecido por milhares e milhares e milhares e milhares de anos. A sua alma talvez foi abastecida por alguns anos de vida física, mas o seu espírito já está abastecido por milhares e milhares de anos espiritual. Então você tem mais rodagem no espírito do que na carne. Você tem mais experiências no espírito do que na carne. A questão é que a nossa mente sabe do que a gente viveu na carne, mas a mente ainda não sabe do que você viveu no espírito. Então Deus está nos chamando para essa condição, Deus está nos chamando para essa vida, porque a nossa carne de alguma forma ela está envolvida por muitas coisas. Por isso que a Bíblia diz, vamos lá: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Irmãos, o conflito é claro, a guerra existe, a carne contra o espírito, mas entenda, não é em igualdade de condições. Aonde é esse campo de batalha? Aonde é essa guerra? A mente.
Por isso que o maior propósito do diabo é cegar entendimentos. Coríntios 4 nos diz que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos. O que é um incrédulo, irmão? O que é alguém incrédulo? Eu escutei alguém respondendo. Eu acho que eu já preguei 300 vezes aqui. Quando a gente repete mensagem, irmãos, é assim. Vamos lá. Pastor, por que você está pregando a mesma coisa de novo? Por que você está cometendo os mesmos pecados de novo? Amém? Pastor, por que você está falando a mesma mensagem? Está fazendo as mesmas besteiras? Uma sacudida no teu irmão, uma cutucada, derruba ele da cadeira, fala para ele, toma jeito. Incredulidade, veja bem, o diabo cega o entendimento. Sabe para quê? Para que você não entenda a sua condição espiritual. Incrédulo é aquele que um dia acreditou e hoje ou não está acreditando ou está acreditando de forma errada. E eu acredito, irmãos, que pior do que não acreditar é quando você está enraizado numa fé errada, enraizado numa forma de crer de maneira errada. E o Deus deste século, ele cega o entendimento. Como que é esse processo? A carne cauteriza a sua forma de pensar. Diga isso, bem forte. Vamos lá, de novo, diga: a carne cauteriza a minha forma de pensar. Então o que ocorre, irmãos? Quem criou o sexo? Só que agora o homem pensa sexualidade a partir da carne corrompida. Você está entendendo? Aí ele cria as adulterações sexuais. Para que o homem sinta-se completamente pleno nessa área a partir da corrupção carnal. Não a partir da ideia criada por Deus naquela área. Você está entendendo? Nós começamos a ter uma mente cauterizada a partir da corrupção carnal que veio por meio do pecado. Então a mente é o campo de libertação pelo Espírito ou de cauterização pela carne. Então a maioria de nós pensamos coisas a partir da carne, mas não pensamos a partir do Espírito. A mente, talvez, você pensa família, pensa casamento a partir de uma corrupção carnal. Quem criou casamento? Deus, foi Ele que inventou. Aleluia. Só podia vir dele. Ideia abençoada, mas é abençoada mesmo. A gente estava viajando esse fim de semana, né? Tava eu, o Pablo, o Bruno e o Eduardo. A gente conversando, né? Eu, Pablo, Bruno, falando, Dudu, solteiro também é feliz. Dudu. Nós andamos quase 600 quilômetros de ida e volta, dizendo para ele. Tô brincando, gente. Amém, Eduardo? Nós convencemos? Porque a mente está cauterizada, aleluia. Tô brincando, gente, tô brincando. Enfim, família é criado por Deus, mas as frustrações devido a tantas operações da carne cauteriza a forma de pensar a família. Cauteriza a forma de pensar casamento. Porque agora a minha mentalidade, ela está governada pela cauterização carnal e não, irmãos, pela liberdade espiritual. Porque nós somos livres até para fazer o que é errado. Até para dar lugar para a carne. Para estar aqui ou não estar aqui. Por isso que a liberdade é Deus deu liberdade para Adão e Eva, comer ou não comer. Mas na hora que eles pecaram, Deus procurou, não foi quem era culpado,
Na hora que eles pecaram, Deus procurou quem era o responsável, porque o culpado do pecado foi Eva, mas o responsável pelo jardim e por Eva era Adão. A liberdade trata com os responsáveis. Você está entendendo isso? Diga comigo bem forte: a liberdade trata com os responsáveis. Então a Bíblia continua dizendo: estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Verso 18: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha a lei entrando. Deus estabelece a lei mosaica, mas ela diz: se você é guiado pelo Espírito, se você tem uma consciência espiritual, se você tem uma natureza espiritual, você não precisa estar debaixo da lei, porque você tem consciência de onde você veio, da origem que você veio. Quem tem consciência espiritual não precisa de uma lei para dominar a carne. Porque a lei é ruim? Não, porque a lei só visava uma coisa: fazer com que esse homem carnal ficasse de alguma forma controladinho. Mas se você está guiado pelo Espírito, você não precisa desse, como é que é o nome? Que negócio? De rédeas da lei. Você não precisa das rédeas da lei. Diga assim: não preciso das rédeas da lei, porque eu tenho a consciência do Espírito. Amém, meus irmãos? Amém. Aí Paulo vem no 19 e diz: ora, as obras da carne são manifestas. E a primeira obra da carne que ele coloca, uma tradução que eu gosto mais do que essa, é prostituição. E a palavra prostituição, ela vem do grego, que significa porneia, que é todo tipo de pecado relacionado às questões sexuais. Homossexualidade, lesbianismo. Irmãos, você não tem noção a quantidade de homens aprisionados em pornografias, masturbação. Irmãos, toda pessoa aprisionado por porneia, todo homem aprisionado nessa obra da carne chamada porneia, sabe o que acontece com esse homem? O cérebro dele não está na cabeça. Ele não pensa com a cabeça. Precisa falar com o que ele pensa? Olha para mim, hormônio não converte. Já viu? Hormônio, parece hormônio, demônio, da mesma família as palavras. Hormônio, demônio, hormônio, demônio. Hormônio não converte. É quem está na liderança do Espírito que mantém o controle. Por isso que o Espírito governa a alma, e a alma governa e controla a carne. E aí Paulo vem em Coríntios e diz que nós temos a mente de Cristo. Tudo que a gente precisa entender é que há pessoas que estão aprisionadas por essas obras. A mente foi cauterizada por essas obras. Pessoas presas. Pastor, como que eu saio disso? Uma vez uma pessoa veio falar para mim e conversar comigo a respeito de um problema na área sexual. E ele confessou: pastor, ó, porque o meu problema é esse. Ele tinha um problema sexual sério. Eu falei: mas qual o problema? Não, pastor, o problema é esse, eu estou caindo nessa área assim. Eu falei: mas qual o problema? Não, mas o problema é porque já aconteceu uma vez, duas vezes, eu continuo caindo. Mas qual o problema, irmão? Ele falou: pastor, você está brincando comigo? Eu falei: não, eu quero saber o problema. O problema é minha carne, pastor, eu não consigo controlar. Eu falei: pois é, mas qual o problema? Quem vive segundo a carne, essa é a vida normal. Sabe qual é o problema? O problema não é o pecado, a prática dele em si. O problema não é o que ele estava fazendo, é a falta de consciência de quem ele estava sendo.
Porque não é o que você faz segundo a carne, é o que você é. O problema, sabe qual é? É que nós olhamos para nós a partir de uma mentalidade cauterizada segundo a carne, e nós achamos que o problema é a pornografia. Não, o problema é que eu não estou dentro da minha identidade espiritual, que é santa, que veio de dentro de Deus. Eu não sei que eu sou santo. Sou e não sei. Então eu fico achando que o problema é a prostituição ou qualquer prática sexual pecaminosa. Mas o problema é que eu não sei o que eu sou. E quando eu não sei o que eu sou, eu faço o que a carne determina. Diga comigo, o problema não é o que eu faço. Diga, o problema é o que eu sou. Se você tem essa consolidação espiritual clara dentro de você, a carne manda uma mensagem para a alma e você vai olhar e vai dizer para a tua alma: você não é isso, então você não precisa fazer isso. A luta não é contra o fazer, a luta é para consolidar o ser. Amém, meus irmãos? Então o pecado em si não é um problema de comportamento. O pecado em si é um problema de ausência de natureza. Então você só deveria olhar e falar assim: deu vontade, mas eu não sou. O diabo está tentando, mas eu não sou. Não sou não, eu só não sou isso, para que eu vou fazer isso? Então o pecado é problema de falta de vigilância? Às vezes, mas muito mais um problema de ausência de identidade. A pessoa olha para si carregado de desejos homossexuais, mas ele sabe que o espírito dele não tem aquilo, e ele não é aquilo. Não sou. Não sou. A pessoa carregado de tentações. Irmãos, é tempo de nós olharmos para a palavra de Deus e saber, irmãos, e consolidar aquilo que nós somos desde a eternidade. Consolidar. Deus nos gerou tanto tempo dentro dele, para que o pequeno tempo que temos na carne prevaleça? Não. Não. Porneia. Segundo, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Eu sempre digo, feitiçaria aqui não é macumba. Amém? Feitiçaria aqui é encantamento. Quando você se encanta, e geralmente todo encantamento tem ligação com a existência de carências. A carência na alma não é para ser preenchida ou alimentada, mas para ser mortificada. Porque toda carência que permanece viva, mais cedo ou mais tarde vai brotar um encantamento que não deveria. Amém ou não? Ódio, discórdia, aleluia. Tem gente que discorda de tudo. Quem já viu? A esposa chama: vamos no cinema? Não. Vamos tomar um sorvete com os meninos? Não. Vamos viajar, tirar férias? Não. Vou te dar 20 mil reais? Não. Tudo é não, não, não. Ele tem um não na cara. Ele está assim, viciado em falar não. Não, não, não. O negócio não é nem ouvir nem fazer. O negócio é falar não. O negócio é discordar. Ele é contra. Amém? Já viu? Tem alguém assim aqui? Não, né? Não. Não. Tem uma discórdia. Irmãos, não seja resistente. Não seja resistente. Feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez. Irmãos, escuta uma coisa aqui muito séria. A carne é insaciável. Diga isso bem forte: a carne é insaciável. Ela sempre quer mais uma. Certo? O homem pode, já viu, lembra daquela história quando você estava lá no mundo, que você estava no bar bebendo, sempre tinha a saideira?
Ela sempre quer mais. Aí da saideira tinha outra, não tinha? O homem, ele pode, irmãos, se prostituir, deitar na cama com 100 mulheres. A carne sempre vai dizer que a 101 é a melhor. Porque a carne é insaciável, mas a alma é insatisfeita. Aí junta um homem que não tem identidade espiritual consolidada, junta a carne insaciável, que sempre quer o próximo ou a próxima, com uma alma insatisfeita, o que é que vai virar? Muito cuidado, irmãos. O que eu estou falando aqui nessa noite precisa ser libertador para você. Porque, irmãos, talvez nós nunca tivemos uma geração de cristãos tão cativos da carne como essa. Nunca ouvi tantos problemas relacionados à carne como nesses tempos. Invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Toda pessoa que dá lugar ao diabo não encontrará um lugar no reino. Toda pessoa que dá lugar à carne não encontrará um lugar no reino. Não herdarão o reino de Deus. Mas, 22, o fruto do Espírito é... irmãos, primeiro, o que aconteceu dentro de você quando você estava dentro de Deus? O que Deus estava fazendo dentro de você quando você estava dentro dele? Deus estava plantando uma árvore. Dentro de você. Imagina uma árvore dentro de você. Quando eu era criança, minha mãe falava assim: não chupa a semente da laranja. Por quê, mãe? Porque vai nascer um pé de laranja dentro de você. Tenho certeza que alguns aqui ouviram isso. E eu morria de medo. Porque eu não queria que nascesse um pé de laranja dentro de mim. Mas eu imagino dentro de nós que o nosso espírito é como uma árvore plantada. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz é bem sucedido. Salmo capítulo 1. Essa árvore está dentro de você. Chama-se espírito vivificado. O seu espírito, Deus plantou uma árvore dentro de você. E ao plantar essa árvore, o fruto dessa árvore tem 9 características. Primeiro, amor. Lembra quando as experiências carnais dizem para a sua alma e cauteriza a sua mente que você não foi amado? Dentro de você tem um fruto que você pode alimentar dele, chamado amor. Você está querendo encontrar amor na relação carnal. Você está querendo encontrar amor como uma forma que preencha sentimento e emoção. Mas o amor é fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. Por isso, meu irmão, não importa qualquer coisa que tenha acontecido segundo a carne, já tem amor dentro de você. Deus produziu, antes da fundação do mundo, amor. Aí você está querendo encontrar na carne o que foi produzido no seu espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. Segundo, alegria. Nós queremos atividades que produzam alegria. Nós queremos olhar para o mundo e ter sensações que promovem alegria. Mas a alegria está no Espírito. De repente, você está ali correndo uma série de coisas, vivendo situações tipo iras, egoísmos, dissensões, facções, que pressionam a sua mente, mas ao olhar para o teu espírito, tem mais uma característica: paz. Aí você quer paz como sinônimo da ausência das dissensões, mas paz não é sinônimo de ausência de iras, dissensões. Paz é sinônimo, resultado de alguém que encontrou a sua identidade no Espírito. Ele pega na árvore esse fruto e se alimenta.
Por isso que a gente se alimenta de Cristo. Aquele que de mim se alimenta por mim, aquele que de mim se alimenta por mim, viverá. Nós queremos viver por meio da carne, mas a Bíblia fala assim: viva por meio do Espírito, se alimente de Cristo, porque ao se alimentar de Cristo, está se alimentando do fruto que Ele já produziu dentro de você. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você sabe o que é domínio próprio? Domínio próprio significa o seguinte: desejos carnais debaixo do controle divino. A carne é ativada pelas mídias do mundo, mas você olha e diz assim: está debaixo do controle divino, porque no meu espírito eu estou alimentado de domínio próprio. Ou seja, dentro do teu espírito tem tudo que você precisa para qualquer situação da vida. E eu quero encerrar dizendo o que ele diz no versículo 23, o finalzinho: contra essas coisas, quem está no Espírito não precisa de lei. Quem tem essas coisas, contra isso não há lei. Porque lei é para quem está incontrolavelmente debaixo do domínio da carne. Se eu estiver debaixo do domínio do Espírito, eu não preciso de lei, porque eu não estou na carne, eu estou no Espírito. Os que pertencem a Cristo Jesus. Quem pertencem a Cristo Jesus aí? O que ele fez? Crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Verso 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que a nossa geração precisa? Pastor, vamos fazer uma campanha disso, daquilo outro. Não. A nossa geração precisa andar no Espírito. Só isso. Contra essas coisas, não há lei. Amém, meus irmãos? Amém. Maratona não foi fácil esse fim de semana, mas vamos vencer. Fique de pé, meus irmãos.